amigos e irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, estou aqui para convidá-los para iniciarmos mais um culto. Este é um momento que Deus preparou para ouvirmos a palavra dele, para nos conectarmos. E no tempo que nós estamos vivendo, Deus tem nos conectado, tem sido provedor em todos os detalhes. De forma online, nós temos estado juntos, orado juntos, ouvido sua palavra, de uma maneira diferente, mas acho que nunca vivemos um momento assim onde fomos tão conectados, onde nos juntamos, nos reunimos, cada um aí na sua casa com toda a segurança, mas temos levado a palavra do Senhor e temos temos crescido, né? Nos desenvolvido com essa nova forma de adorar a Deus. Então, convido você para, com alegria, participarmos deste culto. Efésios 6:18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, tenhamos todos um bom culto. Venho trazer a palavra que está em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos ao nosso Senhor. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esse dia de vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado. O Senhor tem sido presente nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, eu te peço que o Senhor carregue os nossos jugos, ó Pai, os nossos fardos. Às vezes sentimos que não vamos conseguir ir até o fim, mas o Senhor troca de fardo com a gente, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Te peço pelos irmãos da igreja, ó Deus, cuide de cada um. Fique conosco no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um beijo. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. É muito bom ter mais uma oportunidade de contar com a presença de vocês no nosso culto virtual nesta noite. Amém? Eu quero compartilhar um texto que estava no meu coração já há alguns dias, junto com os irmãos nessa noite. Eu vou me basear em apenas um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, que todo mundo praticamente sabe de cor. E diz assim o texto: Respondendo, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O contexto do Evangelho de João, no capítulo 14, a gente lê do capítulo 14 inteiro, a gente entende ali que os discípulos estavam um pouco preocupados, com algumas dúvidas a respeito do caminho, que caminho seguir, a quem seguir. Tinha uma certa dúvida ali com os discípulos, e foi necessário que Jesus dissesse essas palavras: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bom, então esse basicamente é o nosso tema que nós vamos tratar com os irmãos essa noite.
E é fácil a gente inferir que esta afirmação que Jesus fez aos discípulos foi muito necessária naquele momento, naqueles dias. Porque existiam muitos boatos, muitas histórias, e alguns personagens que queriam ser líderes naquele momento também, da igreja que estava começando, queriam ser aproveitar da fase do crescimento da igreja, para de alguma maneira adquirir algum poder político, algum poder religioso, e por que não dizer também um poder financeiro. Bom, se não houvesse nenhuma necessidade de Jesus dizer essas palavras, por que ele diria essas palavras? Ele disse que foi necessário, ele percebeu que até mesmo entre os discípulos alguma dúvida existia de qual era o caminho correto, o que fazer. Os discípulos estavam um pouco titubeando naquele momento. Se não houvesse necessidade, Jesus não teria dito. Bom, dentro de um raciocínio lógico, que eu vou usar um raciocínio lógico, eu penso que esta fala de Jesus era uma contraposição aos ensinamentos falsos, algumas falas mentirosas, enganosas, de outros personagens daquele mesmo período que queriam se infiltrar na igreja e que queriam aparecer, queriam status, queriam poder. E Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É sinal que outros caminhos pregados, outras verdades, não eram tão verdades assim, os outros caminhos também não eram tão outros caminhos. Que o único caminho que leva ao Deus, leva ao Pai, que pode salvar o homem através de Jesus. Bom, a igreja cristã, desde o seu início, lá por volta dos anos 30, 35 mais ou menos, sofreu muitos ataques de pessoas, de políticos, de religiosos, de autoridades, querendo se intrometer na igreja. De forma que não é novidade para nenhum estudante, para qualquer estudante mediano que seja da Bíblia, não é novidade que isso tenha ocorrido, não só naquele período, desde o início da igreja, no período todo da história, mas até os nossos dias. Isso também acontece hoje. Isso é claro para nós. Muitas heresias permearam a igreja e não poucas vezes a mentira foi utilizada para atacar a igreja, para se infiltrar na igreja e para distorcer o Evangelho de Cristo. Desde sempre a mentira quis atacar as bases da igreja, para perverter o bom caminho, perverter o bom ensino, perverter as Escrituras. Bom, a verdade é que Jesus é o contraponto para essas mentiras, para essas heresias, para esses ensinamentos errados. Jesus foi o contraponto lá e a palavra de Jesus é o contraponto para nós hoje. Jesus sempre condenou de forma cabal, de forma peremptória, a mentira e o engano. Alguns textos que eu separei nas Escrituras, dentre centenas de outros, eu separei, por exemplo, Apocalipse capítulo 22, verso 15, que diz assim: ficará de fora todo o que ama e pratica mentira. Vai ficar de fora, não tem conversa. É Jesus quem disse isso. Apocalipse capítulo 19, verso 5, aliás, Provérbios, do capítulo 19, do verso 5 até o verso 7, diz assim: a testemunha falsa não ficará impune. E eu separei um aqui, é um que eu mais quero que os irmãos prestem atenção, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 16, que diz assim: estas 6 coisas o Senhor repudia. Número 1, os olhos altivos. Número 2, a língua mentirosa. Número 2, a língua mentirosa. Presta atenção no número 2, nós vamos voltar a ele. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Número 4, coração que maquina pensamentos maus. Número 5, pés que se apressam para fazer o mal. E número 6, testemunha falsa que profere mentira. Número 2 e número 6. Nós vamos voltar a ela. E número 7 agora, a última. 6 coisas que o Senhor aborrece e a última ele repudia. O que semeia contém outros irmãos. Há uma lista de coisas que Jesus, que Deus repudia. Repudiar quer dizer assim, eu não suporto, eu não tenho tolerância com isso, minha tolerância com isso aqui é 0. Eu não suporto esse tipo de coisa. E dentre uma lista de 6 coisas que o Senhor repudia e uma que ele abomina, nessa lista de 7, tem 2 que são relacionados ao engano e à mentira. O número 2
a língua mentirosa, Deus repudia, Jesus repudia. E o número 6, a testemunha falsa, aquela que profere mentira. Então o engano e a mentira são coisas que atacam muito a santidade de Deus. Bom, é claro que Jesus perdoa o pecado, o que mente, mas não tem nenhuma misericórdia contra a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Bom, essas premissas foram necessárias para chegar até os nossos dias. O que eu quero dizer com isso? O que podemos dizer sobre esse assunto? Todos estamos vendo essa onda que está atacando o mundo inteiro, especialmente a nossa nação, o Brasil. Eu nunca vi isso, vou fazer 58 anos, irmãos. Eu nunca vi uma coisa, um momento tão desastroso como esse, um momento nojento. Que assuntos são esses? As fake news. As mentiras, as falsas notícias, os enganos. Porque Jesus condena a mentira, o que profere é mentira. Fake news nada mais do que mentira. E o pior, é uma mentira proposital, elaborada para mentir. Alguém que produz isso sabe que é mentira e produz. Então, certamente, Jesus continua abominando fake news. E é muito grande o número de pessoas que perderam totalmente a compostura nos últimos tempos e se mostram mentirosos costumazes, é diário, se alimenta da mentira. Acontece que toda mentira é problema. Uma mentira contada por uma pessoa gera no mínimo um problema. Para 10 pessoas, gera 10 problemas. Para 100, 100. Um púlpito onde o orador profere fake news, heresias, mentiras, falsos ensinamentos para 100 pessoas é terrível. Que dirá para uma igreja de 1000 pessoas? Que dirá para uma igreja de 2, 3, 4, 5 pessoas? Qual nós conhecemos tantas por aí? E o que dirá então numa rede nacional de televisão proferir mentiras, fake news, enganos? Produz milhares de problemas. É exponencial a coisa. Bom, nunca se falou tanta mentira, tanta fake news como nos últimos dias. Né? E cabe uma observação. Se Jesus condena a mentira, não podemos condescender também com mentira. Não quer dizer que nós não somos, nunca falamos mentira, nunca erramos. Jesus perdoa os nossos pecados. Mas nós não podemos ser mentirosos costumazes, aqueles mentirosos sujos, porcos, que vivem da mentira, os fabricantes de fake news. Que fala isso em rede nacional com a melhor cara deslavada. Nós não podemos condescender com isso, com essa mentira. A única coisa que combate a mentira é a verdade. E na minha premissa, no comecinho, minha premissa é que a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. E para nós combatermos a mentira, só sabendo qual que é a verdade. Se eu não souber qual que é a verdade, como é que eu vou contrapor a mentira? Nós sabemos qual que é a verdade. Jesus é a verdade. As Escrituras é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então nós podemos combater a mentira com a verdade. É verdade de Deus, é verdade de Cristo que existe em nós, é verdade que é dele. E em que isso afeta nossas vidas, nossa igreja, nossos irmãos? O que esse assunto afeta? Qual é o problema? Que tanto problema é esse que eu estou vendo? Bom, antes de falar disso, irmãos, nessa pandemia foi só desgraça. Mas tem um fato que eu extraio dela como um fato positivo. As pessoas se desesperaram, desestruturaram e a máscara de muitas pessoas caíram. As pessoas realmente agora estão se mostrando quem elas realmente são. A possibilidade de não ter emprego, de faltar o dinheiro, de não entrar oferta e de morrer gente de tudo quanto é lugar. Acho que não teve família que não teve alguém que não tenha morrido. As pessoas perderam um pouco a compostura. Elas estão realmente se mostrando quem realmente são. Eu vejo muitas coisas, e ainda vejo, que muitas coisas que eu vejo, irmãos, na televisão, eu não estou falando da TV, das coisas seculares. Eu estou vendo no meio cristão, das pessoas que são cristãs, aquilo que elas falam, aquilo que eu estou ouvindo, que vem dos púlpitos por aí. Elas não estão poupando nada. Elas estão falando aquilo que elas realmente acham. E pasmem, muitos desses ensinos são ensinos totalmente anticristãos. Jesus falou que é para amar o próximo, sobre qualquer pretexto. Mas o que a gente está vendo isso não é amar o próximo.
É uma pregação ao contrária. A gente está vendo o púlpito fazendo apologia a nazismo. Então são, inclusive, dirigentes de igrejas fazendo apologias anticristãs. Tática de anticristo. Bom, então, a coisa boa é essa. As pessoas se mostraram quem realmente são. Está mais fácil identificar, ao meu ver, as pessoas que têm dificuldades de encarar a verdadeira e sã doutrina de Jesus Cristo. Bom, não bastasse essas heresias naturais, normais, que sempre existiram, como dissemos, desde a era primitiva da igreja. Hoje nós temos, além das heresias tradicionais, as falsas doutrinas modernas, as falsas profecias que continuam a todo vapor em muitas comunidades ditas cristãs, doutrinas de homens sendo falada nos púlpitos e doutrina de demônios também sendo espalhada via fake news nos púlpitos. E a fake news é um novo instrumento utilizado por enganadores, por mentirosos, pelo inimigo da igreja para atacar a igreja, atacar os cristãos. As consequências já podem ser medidas. Bom, para mim não há surpresa nenhuma em tudo isso e acho que para os irmãos também não. Como dissemos, isso sempre ocorreu. E Jesus afirmou também que nos últimos dias as coisas iam de mal a pior. Ele não falou que as coisas iam melhorar. As coisas só vão piorar, irmãos. Bom, a igreja sempre teve muito trabalho para combater esse tipo de coisa. Capítulos e livros praticamente inteiros das Escrituras são dedicados ao combate da heresia, da mentira, do engano, das fake news de antiga que são as fake news de hoje. Muito trabalho as igrejas tiveram. E os pastores que são comprometidos com a Escritura e com Jesus, cada vez têm mais dificuldade de falar da sã doutrina da palavra de Deus. Tal o nível de heresias misturada no meio das igrejas. De muitas, não de todas, graças a Deus. Bom, Jesus precisou dizer aos discípulos então aquilo que ele disse lá. Porque até os discípulos, irmãos, aquele grupo mais seleto de Jesus que estavam com ele, ficaram com alguma dúvida. Mas que caminho seguir? Não sei se o caminho é esse, aquele. Jesus, qual é o caminho? Andamos meio perdido aqui. Em que acreditar? Em quem confiar? No que acreditar? E Jesus disse, olha, vocês querem seguir o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus precisou dizer aquelas palavras aos discípulos. Então eu estou inferindo que até mesmo se esse grupo seleto foi atacado, por que nós e a igreja de hoje não seria, irmãos? É lógico que somos atacados. Essa enxurrada de lame de fake news e mentiras está batendo na nossa porta todos os dias. Nós temos a possibilidade de ficar com alguma confusão, os discípulos ficaram. Nós não somos melhores que eles. Hoje podemos mais ou menos dizer assim, como os discípulos talvez pensaram naquele tempo. Em que acreditar? Em quem acreditar? E agora é o cerne daquilo que eu quero dizer para vocês. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero dizer para vocês, aquilo que o texto nos diz, é a cada um de você que nos ouve, que nos está nos vendo neste momento, para cada cristão, para cada crente, para cada salvo comprado por Jesus na cruz do Calvário, para cada um, quero dizer, para esses grupos, que a Bíblia afirma que nós não ficaremos confundidos e nem em dúvida, e nunca vamos deixar de saber o que é a verdade e quem é a verdade. No nosso caso, a verdade é Jesus e a sua palavra. Nós nunca ficaremos confundidos. A Bíblia afirma, e nós vamos ver isso aqui agora. A verdade é Jesus. Isso não quer dizer também, irmãos? Já que eu sou crente, eu tenho uma certa imunidade, vamos que está tudo certo. Não, não é imunidade. O ataque vai vir. A Bíblia diz que vai vir, mas nós não vamos ficar confundidos. Então eu quero animar a todos vocês que nesse meio de dúvidas, incertezas, mentiras e heresias, nós não ficaremos confundidos. Nós vamos continuar com certeza a respeito de quem é o nosso Jesus e de que palavra que nós estamos vivendo. E Jesus mesmo inspirou o apóstolo Paulo, através do seu Espírito, o Espírito de Deus inspirou Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 10. E no capítulo 10 é bom que os irmãos depois leiam o capítulo 10 inteiro, mas eu quero me concentrar lá no verso 11, que é um texto-chave para fechar o pensamento de Paulo, que está ensinando a igreja de Roma. Já era outros irmãos, já não era mais grupos de discípulos. Era a igreja de Roma, estava com algumas dúvidas, com alguns problemas, e com algumas dúvidas. E Paulo diz assim,
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não será confundido. O cristão não será confundido. O cristão tem discernimento para entender o que é Deus falando e o que não é Deus falando. Entender o que é Bíblia sendo pregada, entender o que não é Bíblia sendo pregada. Não ficará confundido. E o texto ainda continua dizendo assim: não será enganado por falsos e mentirosos. Não ficarão confundidos nem enganados por falsos e mentirosos. Mentira essa que Deus continua repudiando com a maior veemência. E nós devemos fazer o mesmo. Por que será que Paulo repetiu isso também para a igreja de Roma? Jesus disse aos discípulos e agora Paulo diz à igreja de Roma: não vão ficar confundidos, fiquem tranquilos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo disse: todo aquele que crê em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, não serão confundidos. Já existiam muitos falsos enganos, muitas mentiras, heresias e fake news espalhadas por toda a igreja primitiva, irmãos. Isso se estendeu pela história toda e está como nunca esteve nos nossos dias. Mas Deus zela pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus filhos. E fake news nenhuma, mentira nenhuma, que pode querer tentar confundir hoje os crentes, vai ter poder para enganar os crentes. Deus continua cuidando de nós, como um noivo cuida da sua esposa, a quem tanto ama. E não seremos enganados. De forma alguma, meu irmão. Você vai sair ileso com mais convicção de quem é Jesus, de quem é Deus, do que é a palavra de Deus. Nós não seremos enganados. O Jesus que você conheceu um dia e aceitou a Cristo no seu coração, pela graça foi salvo, aquele Jesus que você conheceu, aquela palavra que você tem no seu coração, ela não mudou, ela continua a mesma, ela nem sombra, a menor sombra de variação, nem em Jesus nem na palavra, não mudou. A validade é a mesma. Jesus é o mesmo, e aquilo que ele colocou em seu coração, que você é filho, que você é amado, que você é salvo, não há fake news nenhuma, não há mentira alguma, não há falso ensino nenhum que pode te tirar das mãos do Senhor. Não há fake que possa tirar isso de você, nem de mim, nem de nós. Jesus afirmou isso na carta ao João. Estou finalizando. João capítulo 14. Os irmãos leiam também depois a carta de João, no versículo 14 inteiro. No finalzinho, lá perto do 26, diz assim: quando Jesus estava para subir aos céus, depois de ressuscitar: eu vou subir ao Pai, mas vou enviar o meu Espírito, o Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Vocês não ficarão confundidos. O meu Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho falado. Nós vamos escutar um monte de voz, um monte de bobagem, um monte de mentira, um monte de engano. Nós escutamos tudo isso que não é possível a gente filtrar. Nosso ouvido está aqui, graças a Deus escutamos. E isso aqui acaba entrando nos nossos ouvidos. Mas o Espírito de Deus zela pelo seu povo, vela pelos irmãos. Jesus cuida das nossas vidas e nos fará lembrar daquilo que é verdade. As coisas mentirosas passarão, as coisas velhas passam, as fake news passam, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. E Jesus permanece para todo sempre no nosso coração, até o dia que nós somos ser levados por Ele para morar eternamente, para todo sempre, com Ele na glória. Os dias são complicados, queridos. Em quem acreditar? No que acreditar? Na televisão, nos políticos? No que acreditar? A única resposta que eu tenho naquilo que eu posso acreditar realmente e não vou errar nunca é em Jesus. Nele não há engano. Em tempos difíceis, são aqueles tempos em que os que são de Cristo têm a oportunidade de ficar mais evidente no seu coração, na sua convicção, quem realmente é Jesus e quem realmente é verdade. Porque a mentira está tão exacerbada de um lado que fica mais fácil você pegar a mentira e contrapor aqui, ó. As coisas eram um pouco enrustidas, misturadas, mas agora a mentira está estampada. E a verdade fica mais evidente. Que os irmãos possam aproveitar essa oportunidade para ficar mais evidente nos vossos corações, nas vossas mentes, nas vossas almas, que Jesus continua sendo o único caminho, a única verdade e a vida para todo sempre.
E é isso que eu quero transmitir para os irmãos, que os irmãos descansem no nosso Deus, porque Ele cuida de nós em todas as coisas, e Ele cuida também para que nós não fiquemos confundidos com as falsas mentiras, com as heresias e com as fake news. Uma boa noite a todos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém.